Número 15. Explorando a alma da Rússia. A Rússia não é apenas um país. É uma civilização estendida por 2 continentes, 11 fusos horários, florestas intermináveis, tundras congeladas, montanhas majestosas, cidades antigas cheias de histórias que parecem quase míticas. De fora, muitas pessoas imaginam a Rússia como fria, misteriosa e difícil de entender. Mas por trás dos invernos gelados e das paisagens gigantescas, existe um país com uma alma diferente de qualquer outro lugar da Terra. Viajar pela Rússia é como viajar por vários mundos ao mesmo tempo. Em um momento, você está dentro de uma cidade futurista brilhando com luzes de neon e arranha-céus modernos. No momento seguinte, você se encontra em uma pequena vila de madeira onde a vida ainda se move lentamente, quase intocada pelo tempo moderno. Esse contraste é o que torna a Rússia tão fascinante. É uma nação onde história, beleza, dificuldade e orgulho existem juntos de maneiras poderosas. Uma das coisas mais impressionantes da Rússia é sua natureza. O país contém algumas das paisagens mais selvagens e intocadas do planeta. Somente a Sibéria já parece infinita vista de cima, coberta por florestas densas, rios congelados e montanhas nevadas que se estendem além do que os olhos conseguem ver. Durante o inverno, as temperaturas podem cair para níveis inimagináveis, transformando regiões inteiras em reinos de gelo. Ainda assim, mesmo nas condições mais severas, a vida continua. O Lago Baikal, localizado profundamente na Sibéria, é uma das maiores maravilhas naturais da Rússia. É o lago mais profundo da Terra e contém cerca de 20% da água doce superficial do mundo. Durante o inverno, o lago congela formando um gelo cristalino tão transparente que parece vidro. Caminhar sobre ele parece irreal, como se você estivesse flutuando acima de outro mundo escondido sob seus pés. Viajantes de todo o planeta visitam este lugar apenas para testemunhar sua beleza mágica com os próprios olhos. Depois existem as montanhas do Cáucaso, no sul da Rússia. Lá de picos dramáticos, vales alpinos, paisagens deslumbrantes que muitas pessoas comparam à Suíça. A região está cheia de vilarejos escondidos, estradas montanhosas sinuosas, culturas que parecem completamente diferentes das grandes cidades russas. Cada canto do país possui sua própria identidade, tradições e a atmosfera. Mas a beleza da Rússia não é encontrada apenas na natureza. Também é encontrada em seu povo. A cultura russa é profundamente emocional, artística e apaixonada. Música, literatura, balé, poesia e cinema desempenham um papel importante na vida cotidiana. Muitos russos crescem cercados por arte clássica e profundas tradições históricas. Essa profundidade emocional frequentemente surpreende estrangeiros que esperam que os russos pareçam frios ou distantes. Na realidade, muitos russos são calorosos, leais e incrivelmente hospitaleiros depois que você os conhece melhor. Família e amizade têm enorme importância na sociedade russa. Reuniões ao redor da mesa de jantar frequentemente duram horas, cheias de histórias, risadas, comida caseira e conversas intermináveis. A hospitalidade é considerada uma questão de orgulho, especialmente em pequenas cidades e vilarejos. As mulheres russas, em particular, tornaram-se famosas no mundo inteiro por sua beleza, elegância e personalidades fortes. Mas além da aparência, muitas pessoas ficam fascinadas por sua confiança, inteligência e resistência. A vida na Rússia pode ser desafiadora, especialmente durante os longos invernos e dificuldades econômicas. Ainda assim, muitas mulheres carregam-se com graça e determinação impressionantes. Em cidades como Moscou e São Petersburgo, moda e aparência são levadas muito a sério. Caminhar pelas ruas frequentemente parece assistir a um desfile de moda e movimento. Mesmo durante manhãs congelantes de inverno, muitas mulheres se vestem com estilo e elegância extraordinários. Salões de beleza, cosméticos e cultura da moda são profundamente populares em todo o país. No entanto, a beleza na Rússia vai além da aparência física. Existe também uma certa intensidade emocional que muitos visitantes percebem. Os russos frequentemente expressam emoções de forma profunda e sincera. Amor, amizade, tristeza amorosa, ambição e patriotismo são sentidos intensamente. Essa riqueza emocional moldou alguns dos maiores escritores e artistas da história humana, incluindo autores lendários cujas obras continuam influenciando o mundo até hoje. As próprias cidades russas parecem cinematográficas. Moscou, a capital,
É uma enorme metrópole onde história e modernidade colidem. Gigantescos edifícios da era Stalin se erguem acima das ruas movimentadas, enquanto luxuosos centros comerciais e arranha-céus futuristas brilham nas proximidades. À noite, a cidade se transforma em um oceano brilhante de luzes, energia e movimento. Enquanto isso, São Petersburgo parece completamente diferente. Frequentemente chamada de capital cultural da Rússia, a cidade é famosa por seus canais, palácios imperiais, catedrais coloridas e a atmosfera romântica. Durante as noites brancas do verão, o sol quase não se põe, criando um brilho mágico por toda a cidade durante a noite inteira. Casais caminham ao longo dos rios, músicos se apresentam nas ruas e toda a cidade parece quase um sonho. Apesar de sua beleza, a Rússia também carrega um profundo senso de luta e resistência. O país sobreviveu a guerras, revoluções, invasões, colapsos econômicos e turbulências políticas ao longo de sua longa história. Essa história moldou a mentalidade do povo. Muitos russos valorizam força, resistência e perseverança porque a sobrevivência sempre fez parte da identidade nacional. Viajar pela Rússia também revela o quão enorme o país realmente é. Algumas viagens de trem na famosa ferrovia Transiberiana levam uma semana inteira de um lado do país ao outro. Os passageiros testemunham mudanças de paisagens, culturas, climas e estilos de vida enquanto cruzam milhares de quilômetros de natureza selvagem e cidades. Em regiões remotas, comunidades indígenas ainda mantêm tradições antigas passadas de geração em geração. Pastores de renas na tundra ártica continuam estilos de vida nômades apesar das mudanças tecnológicas modernas acontecendo em outras partes do país. Essas tradições oferecem um vislumbre de uma Rússia raramente vista por estrangeiros. E talvez seja isso que torna a Rússia tão cativante. Ela não pode ser entendida em uma única frase ou estereótipo. É um lugar de contradições. Dura, mas bela. Moderna, mas antiga. Fria, mas profundamente emocional. Cada região conta uma história diferente, e cada jornada revela outra camada desta nação misteriosa. Para muitos viajantes, a Rússia parece menos como visitar um país e mais como entrar em um mundo completamente diferente. Um mundo cheio de paisagens deslumbrantes, pessoas inesquecíveis, uma profundidade cultural que permanece na memória muito depois do fim da viagem. Número 10. Conexões humanas. Uma das experiências mais poderosas na Rússia não são os marcos famosos, os grandes palácios ou até mesmo as paisagens impressionantes. São as conexões humanas que os viajantes constroem ao longo do caminho. Por trás das expressões sérias das primeiras impressões reservadas, existe uma sociedade onde os relacionamentos carregam enorme significado. No início, muitos estrangeiros ficam surpresos com a maneira como os russos se comportam em público. Diferentemente de algumas culturas onde estranhos sorriem constantemente ou fazem conversas superficiais, os russos frequentemente parecem silenciosos, emocionalmente reservados ao conhecer pessoas pela primeira vez. Mas esse comportamento está profundamente conectado aos valores culturais. Na Rússia, a confiança é conquistada lentamente e os relacionamentos são tratados com seriedade. Quando essa barreira desaparece, tudo muda. Muitos viajantes descrevem a hospitalidade russa como inesquecível. Depois de se tornarem amigos dos moradores locais, visitantes frequentemente são convidados para casas com grandes jantares cheios de pratos caseiros, chá, sobremesas e longas conversas que continuam até tarde da noite. Esses momentos revelam um lado completamente diferente da Rússia, caloroso, emocional, generoso e profundamente humano. A comida desempenha um papel importante na criação desses laços. Refeições tradicionais russas frequentemente são preparadas com cuidado e compartilhadas entre família e amigos. Sentar juntos ao redor de uma mesa não é simplesmente sobre comer, é sobre conexão, histórias e proximidade emocional. Especialmente em pequenas cidades, a hospitalidade é considerada uma parte importante da honra pessoal. As famílias russas também tendem a manter laços emocionais muito fortes. Avós, pais, filhos e parentes frequentemente permanecem intimamente conectados durante toda a vida. Reuniões familiares durante feriados ou celebrações podem se tornar enormes eventos emocionais cheios de risadas, música, dança e pratos intermináveis de comida. A amizade na Rússia também é levada muito a sério. Muitos russos acreditam que a amizade verdadeira significa lealdade durante tempos difíceis,
e não apenas durante momentos felizes. Por causa disso, amizades podem se tornar incrivelmente profundas e duradouras. As pessoas frequentemente apoiam umas às outras emocionalmente, financeiramente e pessoalmente durante as dificuldades da vida. Essa profundidade emocional é parcialmente moldada pela difícil história da Rússia. Gerações sobreviveram juntas a guerras, dificuldades econômicas, incertezas políticas e invernos brutais. Essas lutas compartilhadas criaram uma cultura onde resistência e apoio mútuo se tornaram essenciais para a sobrevivência. Mesmo nas cidades russas modernas, esse senso de proximidade emocional continua visível. Jovens se reúnem em parques tarde da noite, músicos se apresentam em estações subterrâneas de metrô e amigos passam horas conversando tomando café ou chá. A interação humana ainda importa profundamente, apesar do ritmo acelerado da vida urbana. As mulheres russas frequentemente atraem a atenção global por sua beleza, mas muitos visitantes ficam igualmente fascinados por suas personalidades. Confiança, inteligência, ambição e força emocional são qualidades comumente admiradas. Em muitas famílias russas, as mulheres desempenham papéis centrais na manutenção da união emocional e estabilidade. Ao mesmo tempo, relacionamentos e cultura de namoro na Rússia podem parecer muito diferentes dos países ocidentais. Papéis tradicionais de gênero ainda influenciam partes da sociedade, especialmente fora das grandes cidades. Muitas pessoas valorizam seriedade, compromisso e dedicação emocional nos relacionamentos em vez de conexões casuais. Ainda assim, a Rússia moderna está mudando rapidamente. As gerações mais jovens estão se tornando mais conectadas globalmente através das redes sociais, viagens e cultura internacional. Cidades como Moscou e São Petersburgo agora contêm uma mistura de valores tradicionais e estilos de vida modernos existindo lado a lado. A tecnologia também transformou a vida social. Os jovens russos são altamente ativos online, usando plataformas de redes sociais para se conectar, compartilhar ideias e expressar criatividade. Influenciadores de moda, músicos, fotógrafos e viajantes da Rússia conquistaram milhões de seguidores ao redor do mundo. Mesmo assim, apesar da modernização, muitos hábitos sociais tradicionais permanecem fortes. Celebrar o Ano Novo juntos, visitar familiares regularmente, dar flores em ocasiões especiais, manter amizades próximas continuam tendo profunda importância na vida cotidiana. Um aspecto único da sociedade russa é como as pessoas podem se tornar emocionalmente expressivas depois que se sentem confortáveis. Conversas frequentemente vão além de assuntos superficiais muito rapidamente. Discussões sobre sonhos, medos, política, relacionamentos e dificuldades da vida podem acontecer até mesmo entre amigos relativamente novos. Muitos estrangeiros consideram essa honestidade revigorante e surpreendentemente significativa. Em áreas rurais, as conexões humanas se tornam ainda mais visíveis. Pequenos vilarejos frequentemente funcionam como comunidades unidas, onde todos conhecem uns aos outros. Vizinhos ajudam uns aos outros durante tempos difíceis. Compartilham comida e mantêm tradições que sobreviveram por gerações. Durante os invernos rigorosos, essas conexões se tornam especialmente importantes. As temperaturas em algumas regiões caem muito abaixo de zero. A neve cobre cidades inteiras durante meses e a luz do dia se torna extremamente curta. Nessas condições, o calor emocional da família e da comunidade carrega enorme importância psicológica. A religião também molda a vida social para muitos russos. As igrejas ortodoxas com cúpulas douradas espalhadas pelo país continuam sendo importantes centros de identidade espiritual, tradição cultural e encontros comunitários. Feriados religiosos frequentemente unem famílias de maneiras emocionalmente poderosas. No entanto, a história humana da Rússia não é simples. Como muitos países, ela enfrenta desafios incluindo desigualdade econômica, pressões sociais e divisões políticas. A vida pode ser difícil, especialmente fora das grandes cidades. Mas mesmo durante dificuldades, muitos russos continuam demonstrando resistência e orgulho impressionantes. Talvez seja por isso que tantos viajantes deixam a Rússia com emoções misturadas. Eles chegam esperando apenas clima frio, edifícios gigantes e manchetes políticas. Mas partem lembrando conversas com estranhos em longas viagens de trem, jantares compartilhados com famílias, amizades emocionais e momentos de gentileza inesperada. Por quê?
No final, a verdadeira beleza da Rússia não é encontrada apenas em suas paisagens ou arquitetura. Ela é encontrada nas pessoas, sua força, seu calor humano, sua profundidade emocional e as inesquecíveis conexões humanas que fazem este enorme país parecer profundamente vivo. Número 5. Adaptação ao clima. A Rússia não é apenas o maior país da Terra, também é um dos lugares habitados mais frios da história humana. Estendendo-se por 11 fusos horários diferentes e cobrindo florestas infinitas, tundra congelada, rios gigantes e montanhas geladas, este país enfrenta alguns dos climas mais severos de todo o planeta. Em algumas partes da Rússia, as temperaturas de inverno podem cair abaixo de menos 50 graus Celsius, transformando cidades inteiras em mundos congelados onde a própria sobrevivência se torna um desafio diário. No entanto, apesar dessas condições brutais, milhões de russos aprenderam não apenas a sobreviver, mas a se adaptar de maneiras que chocam os estrangeiros. A vida aqui é construída em torno da resiliência. Desde a infância, as pessoas crescem entendendo que a natureza é mais forte que os seres humanos. Se você quer viver na Rússia, deve respeitar o clima. Em regiões remotas da Sibéria, o inverno domina a vida por quase metade do ano. A neve cobre as estradas, os rios congelam completamente e a luz do dia torna-se extremamente limitada. Vilarejos inteiros podem ficar isolados do resto do mundo. Mas, em vez de parar a vida diária, os russos continuam trabalhando, estudando, viajando e celebrando como se nada de incomum estivesse acontecendo. Uma das coisas mais fascinantes sobre a Rússia é como as pessoas comuns lidam com o frio extremo com uma calma incrível. Em muitas cidades, as pessoas ainda andam confortavelmente ao ar livre durante fortes tempestades de neve. Crianças vão à escola no frio congelante, trabalhadores continuam trabalhos ao ar livre e mercados locais permanecem ativos mesmo sob neve espessa. Para estrangeiros, pode parecer impossível, mas para muitos russos, isso é simplesmente vida normal. A própria arquitetura é projetada para a sobrevivência. Os prédios de apartamentos russos são construídos com paredes grossas de concreto, sistemas de aquecimento potentes e janelas isoladas capazes de manter as casas quentes mesmo durante ondas de frio mortal. Dentro de muitas casas russas, as temperaturas permanecem confortáveis enquanto do lado de fora o mundo parece completamente congelado. O transporte também se adapta ao clima de maneiras únicas. Pneus especiais de inverno, ônibus aquecidos, sistemas de metrô subterrâneo e veículos pesados de remoção de neve operam constantemente. Em algumas áreas do norte, rios congelados se tornam estradas temporárias durante o inverno, permitindo que veículos atravessem rodovias de gelo que desaparecem completamente no verão. A cultura alimentar na Rússia também evoluiu em torno do clima rigoroso. As refeições tradicionais russas são frequentemente ricas, quentes e altamente calóricas, porque o corpo precisa de energia extra para sobreviver às baixas temperaturas. Sopas como borscht, pratos de carne, batatas, pão preto e chá quente estão profundamente conectados à cultura de sobrevivência russa. Durante o inverno, comida quente não é apenas conforto, torna-se essencial. Mas talvez a adaptação mais bonita seja psicológica. Os russos desenvolveram uma mentalidade de resistência. Longos invernos, isolamento e clima difícil moldaram gerações de pessoas emocionalmente fortes, pacientes e criativas. Muitos viajantes notam que os russos podem parecer sérios à primeira vista, mas por trás dessa aparência dura existe uma profunda calorosidade, lealdade e hospitalidade. A própria natureza se torna tanto inimiga quanto tesouro na Rússia. Durante o inverno, as florestas se transformam em paisagens brancas mágicas, lagos congelam em superfícies cristalinas e as montanhas se tornam cenas de tirar o fôlego como em um filme de fantasia. Algumas das paisagens nevadas mais bonitas do mundo existem dentro das regiões selvagens intocadas da Rússia. Então, de repente, após meses de escuridão e neve, o verão chega com uma beleza explosiva. Os verões russos podem ser curtos, mas transformam completamente o país. As florestas verdes retornam, flores desabrocham pelo campo, rios voltam a fluir livremente e as pessoas lotam parques e ruas para aproveitar cada momento de luz solar. Em cidades como Moscou e São Petersburgo, cafés ao ar livre, festivais e eventos culturais trazem a vida de volta às ruas após a longa estação congelante. Um dos fenômenos climáticos mais extraordinários da Rússia acontece no extremo norte, a noite polar e o sol da meia-noite.
Em algumas regiões do Ártico, o sol pode desaparecer por semanas durante o inverno, enquanto no verão ele quase não se põe. Imagine viver em um lugar onde a escuridão controla a vida diária por meses, apenas para depois experimentar luz solar infinita durante o dia todo. Para muitos russos que vivem nessas regiões, esse ciclo estranho se torna uma parte normal da existência. A adaptação ao clima na Rússia não é apenas sobrevivência na natureza. Ela moldou toda a identidade do país, sua arquitetura, transporte, alimentação, tradições e até sua personalidade. A Rússia ensina às pessoas o quão poderosa a natureza pode ser e como os seres humanos ainda podem resistir mesmo nas condições mais difíceis imagináveis. E talvez essa seja uma das razões pelas quais a Rússia continua fascinando o mundo. Por trás das temperaturas congelantes da neve infinita existe uma nação cheia de resiliência incrível, beleza de tirar o fôlego e pessoas que dominaram a arte de sobreviver em um dos ambientes mais implacáveis do planeta. Número 1. Religião e cultura. A Rússia é um país onde tradições antigas, espiritualidade profunda e uma forte identidade cultural sobreviveram a séculos de guerras, revoluções, colapsos políticos e modernização. Por trás da imagem de frio intenso e cidade gigante, existe uma civilização cheia de história, mistério, arte e profundidade emocional que muitos estrangeiros nunca realmente compreendem. A religião desempenhou um papel fundamental na formação da sociedade russa por mais de 1000 anos. A fé dominante no país é o cristianismo ortodoxo russo, um dos ramos mais antigos do cristianismo no mundo. Em toda a Rússia, cúpulas douradas surgem acima dos horizontes das cidades. Igrejas antigas permanecem ao lado de prédios modernos e enormes catedrais refletem o coração espiritual da nação. Caminhar pela Rússia é como entrar em um museu vivo de fé e tradição. Dentro das igrejas ortodoxas, a luz de velas brilha contra ícones pintados enquanto coros cantam orações de beleza intensa que ecoam por grandes salões. A atmosfera é emocional, antiga e profundamente espiritual. Mesmo pessoas não religiosas frequentemente se emocionam com a beleza e o silêncio desses lugares sagrados. Um dos marcos religiosos mais icônicos do mundo é a Catedral de São Basílio. Com suas cúpulas coloridas em forma de cebola e a arquitetura de conto de fadas, ela se tornou um dos maiores símbolos da própria Rússia. Milhões de turistas a visitam todos os anos, mas para os russos ela representa séculos de história nacional e identidade espiritual. A religião na Rússia não se limita apenas ao cristianismo. Por ser um país tão vasto e etnicamente diverso, também abriga muçulmanos, budistas, judeus e muitos sistemas de crenças indígenas. Em regiões como Kazan, mesquitas ficam lado a lado com igrejas ortodoxas, mostrando a incrível diversidade cultural existente no país. A cultura russa está profundamente ligada à família, tradição, literatura, música e expressão emocional. Os russos são conhecidos por valorizar amizades fortes e lealdade. Reuniões familiares são extremamente importantes, especialmente durante feriados e celebrações. Comida, histórias, música e longas conversas frequentemente unem gerações sob o mesmo teto. A hospitalidade é outra parte poderosa da cultura russa. Visitantes muitas vezes se surpreendem com a generosidade das famílias russas. Uma vez convidados para uma casa russa, os convidados podem ser recebidos com chá sem fim, comida caseira e conversas calorosas. Mesmo em tempos econômicos difíceis, muitos russos ainda acreditam que os visitantes devem ser recebidos com respeito e generosidade. As mulheres russas, muitas vezes admiradas no mundo inteiro por sua beleza e elegância, também desempenham um papel importante na identidade cultural do país. Nas cidades russas, é comum ver mulheres vestidas com grande estilo mesmo durante o inverno rigoroso. Beleza, moda e apresentação pessoal são altamente valorizadas em muitas partes da sociedade russa. No entanto, por trás da aparência glamourosa existe frequentemente uma cultura de força, educação e resistência. Muitas mulheres russas equilibram carreira, família e responsabilidades sociais com disciplina extraordinária. Mas a beleza da Rússia não está apenas nas pessoas. Ela está em toda a sua cultura. A literatura russa, por si só, mudou a história mundial. Escritores lendários como Leo Tolstói, Fyodor Dostoiévski e Anton Chekhov exploraram emoções humanas profundas, moralidade, sofrimento e filosofia de maneiras que ainda influenciam a cultura global hoje. A música e a dança também têm grande importância.
O balé russo é considerado um dos melhores do mundo, enquanto compositores clássicos russos criaram obras emocionais que continuam a inspirar milhões. A elegância da cultura artística russa contrasta fortemente com a dureza do seu clima, criando um equilíbrio único entre força e beleza. As celebrações tradicionais russas continuam vibrantes até hoje. Feriados como o Natal Ortodoxo e Maslenitsa reúnem famílias por meio de comida, música, dança e costumes antigos. Durante a Maslenitsa, as pessoas celebram o fim do inverno com panquecas, fogueiras e festivais cheios de cor e energia, como uma despedida da longa escuridão da estação fria. Ao mesmo tempo, a Rússia moderna continua evoluindo rapidamente. Cidades como Moscou se tornaram centros de luxo, moda, tecnologia e vida noturna. Arranha-céus surgem ao lado de igrejas antigas, carros de luxo passam por prédios da era soviética e cafés modernos coexistem com tradições centenárias. Esse contraste entre o antigo e o novo da Rússia, uma atmosfera única no mundo. Talvez a parte mais fascinante da cultura russa seja sua profundidade emocional. A arte, literatura, música e até as conversas do dia a dia frequentemente exploram temas como amor, sacrifício, sofrimento, destino e sobrevivência. A vida na Rússia historicamente foi difícil, e essa dificuldade criou uma cultura intensamente humana e emocional. Para viajantes, a Rússia pode parecer misteriosa no início, um país de arquitetura grandiosa, rostos sérios, paisagens infinitas e ruas silenciosas. Mas por trás dessa superfície existe uma nação cheia de paixão, orgulho, espiritualidade e uma riqueza cultural extraordinária. A Rússia não é apenas um país que se visita. É um lugar que se sente emocionalmente. E, uma vez que alguém realmente experimenta sua religião, tradições, pessoas, cultura de tirar o fôlego, torna-se quase impossível esquecer. Mas aqui está a verdade sobre a Rússia que a maioria das pessoas nunca espera. Por trás dos invernos congelantes, das cidades gigantes e da reputação misteriosa, existe um país cheio de beleza de tirar o fôlego, pessoas emocionais, tradições antigas e histórias que permanecem para sempre. Do gelo mágico da Sibéria às ruas iluminadas de Moscou e São Petersburgo, a Rússia é um mundo diferente de qualquer outro na Terra. E talvez seja por isso que milhões continuam fascinados por esta nação misteriosa. Se este documentário mudou a forma como você vê a Rússia, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e contar nos comentários. Você viajaria pela Rússia? Porque confia em mim, isto é apenas o começo. Mais países inacreditáveis e realidades escondidas estão chegando no nosso canal.